Sim. Então, vocês que são seguidores da prensa, eu disse aos meus colegas que estão aqui comigo na plataforma que seria 1 minuto, mas eu acho que menos de 1 minuto já é suficiente para a gente começar aí falando aqui, conversando com você que está entrando agora ao vivo, alguns talvez já esperando pela live, outros sendo surpreendidos por essa entrada ao vivo depois de um tempo, assim, de alguns meses, acho que desde novembro, sem que a gente fizesse esse tipo de entrevista aqui na plataforma da prensa, que foi muito comum no ano passado. Aí começamos aí em março de 2020, que não terminou até hoje. Continuamos aqui dentro de março de 2020, acho que numa situação ainda pior do que quando nós começamos lá atrás, né? É uma pandemia que se iniciava e hoje que tem, assim, só hoje em Búzios, foi 18 novos casos de Covid-19 no espaço de 2 dias. E mais alguns casos crescentes também em Cabo Frio, Macaé, mostra o tamanho do problema sanitário em relação ao Covid-19 nas cidades da nossa região. Mas não só isso, não só os riscos da saúde em relação ao próprio vírus, vem desde então as discussões e os riscos que estão acontecendo em relação aos problemas derivados dessa pandemia, que entre elas encontra fechamento do comércio, desemprego e o risco aí de um caos econômico e social muito grande para todos os municípios. Então, hoje, vamos falar especificamente sobre o município de Armação dos Búzios, tendo como convidado o vereador Rafael Braga, o vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Búzios, Rodrigo Sobral, e um convidado especial, que é o Magno Amado, que é subsecretário de Desenvolvimento Econômico do município de Maricá. A razão pela qual nós juntamos aqui esses dois municípios, o que não é novidade, nós fizemos isso também no ano passado, trazendo Maricá para dialogar com a gente, outros municípios, com Cabo Frio, Macaé também. Magno, inclusive, é macaense, né? Mas está atuando diretamente lá nas fileiras da Prefeitura de Maricá. A questão hoje é o problema econômico, o risco de um caos socioeconômico no município de Armação dos Búzios. O vereador Rafael Braga, ele colocou um requerimento na Câmara de Vereadores pedindo a abertura de um auxílio emergencial, o que seria mais ou menos aí uma transferência de renda para socorrer, então, os trabalhadores autônomos do município de Búzios. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. E o Rodrigo Sobral, representando a Associação Comercial e Empresarial de Búzios, está reivindicando junto à Câmara de Vereadores para que entre nesse processo de discussão sobre a abertura de um fundo soberano no município de Armação dos Búzios. Por que o fundo soberano e para que ele serviria, a gente vai conversar com ele também. E o Magno Amado, subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, vai conversar sobre tudo isso que já funciona no município de Maricá e que pode servir de modelo para o município de Búzios. Então, gente, boa noite, obrigado pela presença. Primeiramente, Rafael, vou seguir a ordem aqui dos quadrinhos, né? Rafael, Magno, depois o Rodrigo. Boa noite, Vitor. Boa noite para todos que estão acompanhando essa live, os ouvintes aí do Prensa de Babel. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema de extrema relevância e que precisa ser discutido de verdade na cidade. São momentos como esses de dificuldade que nós precisamos colocar o pé no chão, ver o que está errado, ver qual é o caminho para sair desse erro. E eu acredito que já passou desse momento, a gente precisa fazer isso já. Beleza, Rafael. Tudo bem, Magno? Olá, boa noite, Vitor. Boa noite, vereador Rafael. Boa noite, Rodrigo. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouco do que a gente faz aqui no município de Maricá e contribuindo e ajudando a desenvolver novas ações e novos modelos de desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro, que carece tanto de momentos como esse. O Rio de Janeiro ele passou a não discutir a sua realidade, o estado como um todo. Nós, do interior, então, sofremos ainda mais com esse problema. Portanto, quando a gente tem a oportunidade de um órgão de imprensa como Prensa de Babel,
juntando o poder legislativo, a sociedade civil organizada, o poder executivo, seja da Prefeitura de Maricá, seja de qualquer outro órgão, está discutindo essas possibilidades, é um momento de muito orgulho. E aproveitando só para dar o início, parabenizar também, Vitor, pelo dia de ontem, dia do jornalista, que eu acredito que vocês, enquanto prensa de Babel, fazem um papel importantíssimo para toda a região. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Nós te agradecemos aí a parabenização e também a lembrança, né? Que poucas pessoas lembram desse dia, né? O jornalismo é essencial para a manutenção da democracia. Rodrigo Sobral. Boa noite a todos. Muito obrigado, Vitor, aí por essa oportunidade da gente estar. A gente estava com saudade das lives, né? Já tem muito tempo que a gente não fazia uma. Mas, sobretudo, da gente poder colocar em pauta, né? Colocar na mesa temas tão importantes, né, para os munícipes de Búzios, e é muito importante a gente ter a presença aqui de um representante da Câmara de Vereadores, né, que é o Rafael Braga, e obrigado, Magno, também, por estar compartilhando aí. A gente se inspirou de alguma forma no que o Maricá fez, a gente gostaria de entender na prática como funciona lá, né, porque na teoria nós temos aqui a lei, né, de criação desse fundo soberano, tanto em dezembro de 2017 como em dezembro de 2019, que teve uma alteração na lei, mas nós temos a teoria e é importante a gente saber na prática como é que de fato está funcionando lá. Então, muito obrigado aí pela sua presença e por estar compartilhando com a gente essas informações. Então, e só uma coisa, os parabéns para o Vitor eu já dei em outra ocasião, pessoalmente. Sim, é verdade. Eu queria aproveitar, então, já passar para o Rafael, porque eu acho que é importante, Rafael, porque nós publicamos, inclusive, quem está assistindo a gente agora, você pode encontrar a matéria completa no site da prensa. O que exatamente você propôs à Câmara de Vereadores para que se compreenda, hoje em Búzios, para quem estiver assistindo, só para entender, o único espécie de auxílio que vocês possa chamar de auxílio que acontece nesse momento é um auxílio aos estudantes do município, né, da rede pública municipal de educação, que seria referente ao valor de cada aluno pela merenda escolar. Como não está tendo as aulas desde o ano passado, e nós sabemos que a maior parte das crianças do sistema público se alimentam na escola, tem a merenda escolar como a garantia de alimentação delas, então houve um clamor popular em relação a essa questão no governo anterior, ainda no governo anterior, foi colocado esse auxílio, que era referente à merenda escolar para cada aluno da rede pública municipal, ele se manteve nesse governo. Esse vai ser o último mês, de acordo com o prefeito, que esse auxílio será pago. Então, realmente, há muitas pessoas assim apreensivas em relação a esse momento da cidade de Búzios. Então, você apresenta na Câmara de Vereadores essa semana um projeto nesse sentido também, é isso, Rafael? Exatamente, Vitor. A gente, na verdade, já vem desde do período eleitoral discutindo qual seria a nossa realidade em 2021. Já se discutia isso. A gente sabe que a pandemia ela não tem, de fato, um prazo para acabar, né? Hoje a gente tem uma realidade da vacina, a gente tem uma expectativa, uma esperança de que isso acabe rápido, mas a realidade é que a gente não sabe como vai acabar e não dá para fazer um planejamento de uma volta à normalidade da nossa economia, digamos assim. Então, desde o período eleitoral, a gente falava sobre isso de forma bem clara, da dificuldade que a gente teve em 2021, e de fato aconteceu. Rodrigo está aí para poder confirmar essa informação. Nós não tivemos um verão, o que trouxe um prejuízo muito grande aos comerciantes da cidade. Consequentemente, isso traz um prejuízo aos ambulantes, traz um prejuízo aos autônomos, traz um prejuízo a toda a parte econômica da cidade que vive, de fato, de forma direta ou indiretamente de turismo. Então, a partir desse momento, da visualização desse cenário, a gente começa a pensar se o nosso período importante economicamente falando, que é o verão, ele foi muito ruim, ele não aconteceu, de fato, como será o nosso inverno? Como será nos próximos meses? Qual será a realidade da nossa cidade? Então, a partir daí, a gente já tem discutido isso desde janeiro na Câmara, mas até aquele momento só estava sendo discutido. Eu falei, inclusive, ontem,
perdão, foi ontem, na entrevista com a Iva Maria na rádio, eu falei muito sobre esse aspecto. A pauta da cidade voltada para o Covid, ela tem sido propagada pela Câmara, pelo Legislativo. Nós falamos sobre compra de vacinas, nós falamos sobre fiscalização de vacina, da vacinação, nós falamos sobre auxílio emergencial municipal. Nós temos procurado pautar isso e eu tenho levantado essa bandeira com muita clareza, dizendo o seguinte: a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá, a gente sabe, o Magno está aí, a gente sabe que a administração pública, ela trabalha a passos lentos. Eu sou empresário, eu posso hoje chegar e comprar um produto para minha empresa, eu sei que eu vou receber ele com uma certa facilidade, mas na administração pública a gente tem que abrir um processo, tem toda a parte burocrática, tem ritos que devem ser seguidos, e isso demora. Então, o planejamento ele é essencial nesse momento. Se a gente imagina que existe uma previsão de piora econômica na cidade, a gente tem que antecipar essa discussão e planejar isso o mais rápido possível, para que na ponta o morador, a população que precisa tanto e que foi tão prejudicada com a pandemia, com o isolamento, com as dificuldades econômicas, receba esse benefício o mais rápido possível. Então, essa discussão, nós fizemos essa lei, nós fizemos o projeto de lei. Na verdade, nós apresentamos uma indicação e, junto com essa indicação, já anexamos um projeto de lei que, repito, eu disse hoje isso na sessão na Câmara, não precisa ser o projeto do vereador Rafael, eu não quero ser, de fato, pai do projeto, eu quero que o projeto aconteça, eu quero que esse filho ele nasça e que esse benefício possa chegar à população. Rafael, mas você considera que há meios econômicos para que esse auxílio seja realmente efetivado no município de Búzios? Você acredita assim? Vocês têm uma ideia de valor de quanto seria e se há possibilidade para isso? Porque isso justamente já vou fazer um link da sua resposta para ir para o Rodrigo, para ele poder falar da expectativa dele como empresário da associação comercial em relação à manutenção desse fundo soberano que a gente, junto com o Magno, vai entender como funciona. Então, Vitor, essa é uma pergunta que muita gente faz, e outra pergunta que fazem também é quem teria acesso a esse auxílio, como seria esse auxílio, e, de fato, Vitor, eu vou ser muito transparente e claro. Eu tenho na minha estrutura de gabinete 2 pessoas, uma assistente e uma assessora parlamentar. É a estrutura de gabinete que eu tenho. E, mesmo assim, nós temos procurado desempenhar e fazer o nosso trabalho de forma coerente. E, por exemplo, a lei, ela é, na verdade, um fruto disso. Agora, dizer quem seriam as pessoas, como seria feito, é claro que eu não posso impor isso à administração pública. Mas a discussão, como representante da população, eu preciso e tenho compromisso de levantar, eu preciso fazer isso. Porque nós estamos mais perto, nós somos o elo mais próximo da população. E é a nós que a população entra em contato via telefone, por WhatsApp, seja pelas redes sociais, pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso de uma cesta básica, pelo amor de Deus, eu preciso de um emprego, eu não sei mais o que eu vou fazer, as praias estão fechadas, tudo bem, eu entendo a questão da pandemia, mas como que eu vou fazer se eu não tenho recurso? O que eu posso fazer? Então, esse clamor popular, ele tem que ser levado ao Executivo e através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, através da Secretaria de Finanças, através das secretarias, eles precisam, de alguma forma, criar um processo para identificar quem são essas pessoas, qual é a quantidade dessas pessoas e qual é o recurso que nós temos disponível para isso. Falando em recurso, que na verdade foi a pergunta que você fez, é importante dizer para a população que nós viramos o ano com mais de 72 milhões de reais em caixa, que nós chegamos agora, nesse período de cobrança de impostos, IPTU, chegamos, segundo algumas pessoas que estão na prefeitura, ainda não tem esse dado oficial, o de 72 milhões é oficial, mas parece que nós teríamos chegado a 120 milhões de reais nos cofres públicos. Então, assim, a gente está no momento onde não se tem aula, onde nós não temos gastos com contratos, por exemplo, de aluguel de ônibus escolar, de aluguel de ônibus universitário, a questão de manutenção dos prédios públicos, o contrato ele foi cancelado. Nós vimos aí que
infelizmente, nossas unidades escolares elas estão sucateadas. Então, assim, mas não está tendo um gasto por conta de toda essa realidade que nós temos hoje. Então, eu acredito que nós temos sim, na verdade, eu não acredito, eu tenho certeza que nós temos recurso, mas é preciso que o governo ele trate isso como uma prioridade. Eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, a questão de saúde é prioridade, e depois dessa questão de saúde, a economia, você dá um mínimo de assistência, uma assistência básica para a população deve ser tratado como prioridade também. Agora, é importante dizer que o governo ele começou agora, ele precisa saber que a pandemia não começou esse ano, a pandemia começou ano passado, e é importante apresentar todo o cronograma e planejamento para governar. E quando se apresenta isso, tem que imaginar que a gente teria uma pandemia esse ano também. Nada disso é novidade, sabe? Nada disso é novidade. Rafael, Agora, te cortando, então, mas é exatamente isso que eu acho que é importante pontuar, até para a gente conseguir dar a oportunidade para também agora o Rodrigo e o Magno falarem. Mesmo que a gente compreende essa questão de início de governo, que é um começo, essa questão toda, mas a pandemia começou em março do ano passado. Então, todo mundo que pleiteou ser prefeito, governar o município de Búzios, assim como outros municípios do mundo, em qualquer local que teve eleição no mundo, sabia que ia receber um município, uma cidade para tocar dentro de uma pandemia e que ela não estava resolvida, porque a gente sabe que os meios para resolver ela são bem mais complexos do que nós imaginávamos, né? Então, assim, esse planejamento já deveria ter sido pensado, com certeza, antes, e inclusive, todos os sinais do que viria a ser as reivindicações desse ano já estavam dadas, não é isso, Rodrigo? Os sinais da reivindicação de que o comércio poderia sofrer diretamente, e esse sofrimento do comércio vai repercutir também, além do próprio comerciante, diretamente nesse trabalhador também que o Rafael está citando, porque isso é uma cadeia, né? A economia é uma cadeia geral. Sem dúvida, Vitor. É bom você citar exatamente isso. Para a gente, a pandemia ela começou em março de 2020, né? Quando nós tivemos o primeiro decreto aí, em que os comércios foram fechados, as praias foram fechadas. Nessa época, o vereador Rafael ainda não era vereador, né? Ele entrou em janeiro desse ano. Mas nós, naquele período, nós já começamos um trabalho, Vitor, pensando justamente na retomada econômica, né? Cabe ressaltar aqui que eu estou representando a Associação Comercial e Empresarial de Búzios, então eu estou procurando focar na parte econômica do problema, tá? Se eu não me equivoco, em abril do ano passado, a gente oficializou a Câmara de Vereadores com alguns tópicos que nós achávamos pertinentes pensando na retomada econômica. Entre elas, a criação de um fundo para justamente viabilizar uma linha de crédito para os empresários, né? A gente sabe que a nível federal algumas ajudas vieram, como o caso da suspensão e redução de jornada, né? Suspensão de contrato e redução de jornada. Teve o caso do Pronamp, que foi uma linha de crédito também que alguns empresários conseguiram, mas a sua grande maioria não conseguiu pegar nenhum tipo de ajuda, tá? Então, nessa época, Vitor, a gente oficializou a Câmara de Vereadores justamente propondo a criação da Turis Búzios, que era uma agência de fomento, né, justamente pensando na retomada econômica, e da criação de um fundo para poder viabilizar uma linha de crédito a nível municipal, né, já que a nível federal poucos empresários conseguiram acesso à linha de crédito, tá? O resultado é que não foi para frente nenhuma das propostas. Inclusive, o Executivo ele mandou para a Câmara de Vereadores o projeto da Turis Búzios, se eu não me engano, em junho, e depois, isso quando o André Granado era prefeito, e depois o Henrique Gomes chegou a mandar novamente em novembro do ano passado, mas também não entrou na pauta. Na época era a vereadora Joyce, que era a presidente da Câmara, mas não colocou em pauta a discussão da Turis Búzios, que a gente acreditava que, se isso tivesse sido constituído lá atrás, tanto a criação do fundo, né, como a criação de uma agência de fomento de turismo, hoje nós, um ano após, né, essa proposta, eu acredito que nós já estaríamos bastante
não fazendo aqui uma crítica direta, né, mas assim, é um problema que a administração pública ela tem. A gente sabe que o timing é outro, os tempos são diferentes. O próprio vereador citou, né, para você fazer qualquer tipo de compra, precisa-se de licitação, enfim, a prestação de conta é muito mais complexo do que no setor privado. Mas, por outro lado, né, essa falta de celeridade nas ações acabam acarretando que a gente tenta, né, hoje a gente acaba fazendo propostas quando o problema já poderia estar sendo sanado, solucionado, né? Então, eu acho importante, acho bacana a gente estar colocando na mesa novamente. É uma nova Câmara que foi composta, recente, apenas 4 meses, e eu acho que o momento é agora, né? O que passou já passou, não adianta a gente se lamentar, mas é bom a gente contextualizar justamente para saber que esse trabalho que a gente está desenvolvendo agora, ele não começou hoje, ele começou um ano atrás, mas nós não tivemos nenhum tipo de avanço, né? Então, eu acho bacana e importante que hoje a gente possa estar aqui com o Magno para ele poder nos esclarecer como é que foi, de fato, na prática, essa criação desse Fundo Soberano lá em Maricá, e o Rafael representando aí o Legislativo para ele poder também tomar conhecimento e poder estar levando aos outros vereadores um pouco, né, sobre essa ideia da criação desse Fundo Soberano. Justamente, Magno, agora a gente vai passar a bola para você, porque justamente a grande expectativa dessa discussão é compreender a fundo como o Maricá chegou a essa conclusão. Lembrando que tanto o Rafael quanto o Rodrigo agora estão falando uma posição emergencial, uma posição de quem está dentro de um município que não se preparou com os royalties do petróleo ao longo dos anos e hoje precisa resolver esse problema, assim, trocar o pneu do carro andando, como se fala vulgarmente. No caso de Maricá, quando começou a pandemia e abriu-se essa necessidade tão latente de proteção social e econômica, tanto para a população mais carente, quanto também para o comerciante, para o empresário local, o Fundo Soberano já era uma realidade, né? Justamente isso, não? Primeiro, eu tive que ver aqui que o professor Raul Silvestre entrou aqui e mandou um abraço para mim. Eu não poderia deixar de mandar uma saudação rubro-negra para um tricolor e mandar um abraço para o professor Raul. Uma coisa que eu acho que do Rio de Janeiro. Oi? Apesar de gaúcho, um dos maiores tricolores do Rio de Janeiro. Com certeza, um dos maiores sofredores do Rio de Janeiro, com certeza está aqui conosco. Voltando ao assunto, Maricá, ela, na realidade, quando o prefeito Fabiano Horta se elege em 2017, e há um processo de consolidação de Maricá como o maior recebedor de royalties, nesse momento ele convida o nosso grupo, que já dialogava com ele, fazia parte do projeto político desse grupo, Partido dos Trabalhadores, mas lá em Macaé, ele convidou a gente para estar participando do governo de Maricá, exatamente para que a gente pudesse trazer a experiência de uma cidade que viveu do petróleo por muito tempo, para entender como fazer esse recurso, de fato, modificar a vida dessas pessoas, consolidar um arranjo produtivo, diversificar a economia, coisa que todas essas cidades do norte, noroeste fluminense, do norte fluminense, da região dos lagos também, acabou não fazendo durante esse período. Então, a gente foi convidado para assumir uma pasta na Secretaria daqui do governo de Maricá, e a partir de 2017, a gente, junto com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, a gente consolidou a construção do Fundo Soberano. Qual o objetivo inicial do Fundo Soberano? Vamos aportar um determinado percentual daquilo que a gente recebe de royalties, junto dos aportes que a gente puder dar a mais, dentro do que a gente programou e planejou a nossa gestão, dos superávites que pudessem vir, e a partir daí, a gente ir consolidando um fundo que pudesse suportar, em momentos de calamidade, investimentos que a gente teria que fazer, principalmente no que tange a questão de fundos garantidores em parcerias público-privada, parcerias público-público, para que a gente pudesse, nos momentos difíceis,
ou nos momentos que requer do poder público um grande investimento, a gente ter condições de fazer as ações. A partir daí, a gente também fez uma modificação, como bem disse o Rodrigo, em 2019, exatamente pensando na possibilidade de investimento e desenvolvimento de oferta de créditos para a diversificação da economia local. E aí a gente fez uma alteração na lei do Fundo Soberano, permitindo que até 30% do valor do Fundo Soberano possa ser feito em investimentos, ofertas de créditos e outras ações que permitam dialogar sobre o desenvolvimento da cidade, seja através de uma oferta de crédito, seja através de um investimento numa joint venture e outras coisas do tipo que podem ser criadas, exatamente para que a gente possa, de fato, conseguir fazer essa diversificação da economia tão necessária para as cidades, principalmente recebedoras de royalties. Maricá, para que vocês tenham ideia, hoje ela, assim como Búzios também foi, é uma cidade que recebe royalties, mas ela não vive a indústria do petróleo. Então, a gente precisa mais do que nunca, diferente, por exemplo, como Macaé. Hoje, Maricá ela inicia esse processo quando tem já em funcionamento e desenvolvimento a partir de 2016 do aeroporto, que a gente municipalizou o aeroporto e agora a gente vem desenvolvendo ações a partir da Codemar, da Companhia de Desenvolvimento de Maricá, e também com a possibilidade do investimento, no investimento privado do terminal de Ponta Negra, que é a construção do porto de Jaconé, que aí a gente vai conseguir, assim, ofertar um serviço que a gente possa trazer a indústria do petróleo. Mas aproveitando que a gente não tem essa indústria do petróleo aqui, a gente precisa pegar esse recurso do royalties e ou aportar em determinadas ações ou guardá-los para que, num momento de crise como agora, a gente pudesse usar. E foi isso que a gente fez, a gente construiu, a partir da realidade emergencial. Se vocês quiserem que a gente fale um pouco do que foi, a gente também avançou em algumas políticas que já existiam, como a moeda social e o programa Renda Básica de Cidadania, exatamente para que a gente pudesse abraçar o máximo de pessoas possíveis naquele momento. Principalmente o secretário Igor, junto do prefeito Fabiano Horta. Aqui o prefeito ele criou 2 gabinetes de crise. Criou o gabinete de crise da saúde, obviamente com todos os envolvidos, os comitês técnicos e tudo que todos os municípios, a grande maioria dos municípios fizeram, e o gabinete da crise econômica. Então, juntou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria de Economia Solidária, com a Companhia de Desenvolvimento, para pensar uma forma da gente, ao mesmo tempo que a gente está querendo que as pessoas façam isolamento, que a gente precisa ofertar condições para que elas, de saúde, para que elas sobrevivam, mas também é muito injusto e a gente não pode tratar o isolamento como só um dever, a gente tem também que tratar o isolamento como um direito. E para ser um direito, a gente precisa, enquanto poder público, dar condições para aquela pessoa se isolar. Senão vira um isolamento ilusório. Porque a pessoa não tem condições de sobreviver se não trabalhar. Se ela não tem condições de trabalhar, ela não recebe apoio de ninguém, como que ela vai sobreviver? Ela se arrisca por causa de filho, por causa de marido, de tudo. Então, na realidade, a gente criou esse comitê econômico e desenvolveu uma série de programas e ações exatamente para que a gente pudesse, nesse momento emergencial, a gente dar conta do recado. Graças a Deus, a gente sabe que a gente não vive numa ilha, os impactos acontecem, os comerciantes estão numa situação difícil, como todo mundo está, inclusive todo mundo, literalmente, todo o planeta está numa crise econômica, mas que a gente vê que a nossa realidade em Maricá, a gente está num ponto fora da curva no estado do Rio de Janeiro, gerando emprego, garantindo o mínimo. Para vocês terem uma ideia, 25% da população hoje de Maricá recebe o Renda Básica de Cidadania em moeda social, R$300 por mês. Então, você consegue dar garantia que essa pessoa não está passando fome. E hoje a gente viu uma matéria que saiu há uma semana atrás da Fundação Getúlio Vargas, que a gente triplicou o número de pessoas passando fome hoje no Brasil.
O IBGE também colocou a mesma coisa. Portanto, o que a gente faz aqui em Maricá, e que eu acho que é o espelho de tudo, é tratar a distribuição de renda, a luta contra a desigualdade como investimento. Ele não é gasto. Isso é investimento. Porque a pessoa, o comerciante ele só vai vender que se tiver alguém para consumir. O comerciante, não basta você ofertar o crédito para o comerciante, porque você vai poder usar esse capital de giro, você ter a melhor loja de Búzios e você não ter uma pessoa para ir lá consumir, porque não vai ter dinheiro circulando. E essa Magno, foi a grande eu queria vantagem aproveitar do avançar. o gancho. Aqui você entrou já numa questão que envolve mais ou menos aí o germe do que o Rafael propôs ali, que seria uma moeda, um auxílio emergencial que ele pensou, mas que pode ser um germe para o que seria uma moeda, um sistema de moeda social, como acontece em Maricá, né, que inclusive tem o nome de Mumbuca, em Búzios poderia ter o nome certamente de Badejo, alguma coisa assim, né? Mas envolve a questão justamente daquela população que está em vulnerabilidade social. E aí, mas esse fundo não permitiu, e essas atividades, só isso, permitiu também que o empresário ou o pequeno comerciante pudesse ter acesso a uma linha de crédito com juros baixos ou com uma carência maior, para que ele pudesse possibilitar também a manutenção dos seus negócios. Porque eu estou fazendo isso para poder entrar na seara do Rodrigo, para lembrar, porque o Búzios tem uma peculiaridade muito grande, que é a questão do turismo, né? Que faz com que faça essa preocupação, a qual o Rafael falou agora. É um termo muito comum para quem mora em Búzios, né? Se não teve verão, como vai ter inverno? Porque é justamente isso. Vive-se de verão em verão, que é um problemaço antigo, que se discute, sempre tem que resolver isso também, diminuir essa sazonalidade, mas ninguém nunca conseguiu chegar exatamente a uma fórmula para terminar com isso. Mas a gente, assim, a vida econômica de Búzios não se manteria não consegue se manter somente com a circulação do morador dentro desse comércio, do que Búzios tem como comércio, como empresa. Precisa também desse visitante externo que venha para cá. Para isso, esse comércio precisa ter uma forma de se manter, pagar salários, manter empregos. Eu acho que nessa questão também você tem como entrar nisso para a gente. O Rodrigo pode interromper. Rafael também, claro. Quando achar que tem alguma dúvida, tirar também, já que o objetivo dessa live hoje é quase didática, né? Não, posso falar sim um pouco. Antes, um pouco só, Vitor, rapidamente, eu acho que, dando uma contribuição, eu acho que o grande diferencial de Maricá é uma cidade, e segue uma cidade dormitório. E a sua população, em sua grande maioria, ela comprava e fazia tudo fora da cidade. Então, quando você cria a moeda social, quando a prefeitura, no governo do prefeito Washington Quaquá, ele criou a moeda social, ele permitiu que ele também invertesse um pouco essa lógica que você falou também de Búzios. Porque Búzios, a gente, no momento que a gente cria um programa de renda onde a população pode gastar somente na cidade, hoje qual é a população de Búzios? 40 mil habitantes? Em torno disso. Uhum. Você tem 40 mil pessoas consumindo algo que ela poderia estar consumindo muitas vezes em Cabo Frio, fazendo sua compra em Cabo Frio. Então, quando você traz essa pessoa para o consumo interno, a gente dá uma outra perspectiva que vai acontecer, e que isso já é prova, nas conferências estão dizendo, do próprio endoturismo, na circulação de pessoas na nossa própria região. Então, assim, é um ponto que eu acho que, de fato, a moeda social é um grande diferencial. Sobre as políticas de crédito, a gente, na realidade, antes mesmo da pandemia, a gente já identificava a necessidade da construção da política de crédito, a gente mudou o Fundo Soberano exatamente para isso, mas chegou na economia, dentro da nossa política de crédito, nós fizemos de um outro formato, exatamente pela realidade que a gente tem com o Fundo Soberano. A gente contratou uma operadora de crédito que pudesse disponibilizar a equipe técnica para fazer as operações de crédito do recurso do nosso Fundo Soberano. Portanto, o prefeito ele disponibilizou inicialmente 20 milhões de recursos do Fundo Soberano. Contratamos a AG Rio exatamente para fazer a operacionalização. Por que vocês contrataram? Isso foi um grande problema que, inclusive, Macaé, que é a minha cidade natal, não fez na outra gestão. Precisa de uma operadora de crédito. O Banco Central, ele exige isso.
Portanto, a gente precisa contratar um operador de crédito ou ter uma relação de parceria com um operador de crédito para fazer esse movimento. E aí a gente, através desse recurso, a gente pegou, criou as condições técnicas juntos da operadora de crédito para construir uma política de crédito, entramos num denominador comum do mínimo necessário, porque é o outro problema, o Rodrigo, o Rafael, que a gente verifica muitas vezes dentro dessas políticas. Se a gente quiser construir garantias conforme as instituições privadas bancárias exigem, nós não vamos conseguir ofertar um serviço que atende de fato ao micro e pequeno empresário, porque a burocracia criada no sistema bancário não nos permite. Eu vou dar o exemplo que aconteceu com Niterói. Niterói lançou um programa de crédito onde ela fez uma parceria com o banco privado. Ela, na realidade, ela somente entrava como garantidor daquele crédito. Não deu certo, porque a burocracia seguia a mesma do banco privado. Então, não é que não tinha dinheiro, não tinha acesso. E aí a Niterói, ele entendeu, ele reavaliou a política e ele buscou novamente a AGRIO para fazer um modelo semelhante a Maricá, assim como Paraty também, que é uma cidade muito mais característica com vocês, uma cidade que vive de turismo, uma cidade menor, mas que com recursos menores, mas que ela destinou parte do seu recurso e exatamente fez uma política destinada exclusivamente aos setores que elas queriam ajudar, o setor de pesca, o setor de turismo, o setor de comércio. Foi basicamente montando esse modelo que a gente conseguiu montar essa política, que inclusive é algo que é interessante discutir, foi inspiração para que hoje a AGRIO tenha em sua planilha de projetos, seu programa de projetos, o programa Fomenta Municípios, não à toa vindo da inspiração do Fomenta Maricá, exatamente porque ela criou uma nova modelagem. O recurso é um recurso municipal vindo de um fundo e esse recurso do município é operacionalizado pela Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o modelo atual hoje em Maricá. Há de se ressaltar, e aí também a gente sabe da realidade de cada município, de duas ações que agora o governo do estado faz, que eu acho que vocês precisam dialogar enquanto sociedade civil, enquanto classe política, que é o Supera Rio, que foi uma política muito inspirada nos resultados que a gente teve aqui em Maricá, criando a renda emergencial que o governo do estado está criando, para aqueles que não recebem outros benefícios municipais e federais, e também uma política de oferta de crédito utilizando a AGRIO. Portanto, dessa discussão, tanto do recurso municipal quanto do recurso estadual, há de se ter uma perspectiva para a cidade. E aí, a associação comercial, junto com o Poder Legislativo, tem um papel fundamental de articular, de propor e de cobrar ao Executivo exatamente essa articulação para que essa oferta de crédito possa acontecer. A oferta de crédito que nós ofertamos aqui em Maricá, ela vai até 40 mil, com carência de 12 meses, dividido em até 36 vezes, com juros a 3% ao ano, até R$21 mil, juros zero, com carência de 12 meses e também essa divisão. Para os MEIs, a gente faz uma política de juros zero até R$5 mil, 12 meses de carência, 18 meses para pagar, ou seja, uma forma que o pequeno tenha acesso e consiga, de fato, injetar imediatamente na economia local recursos e condições para sobreviver. É isso que a gente está tocando e fazendo por aqui. Mas eu percebo que isso só pode acontecer se houver também uma iniciativa que seja em conjunto com o Poder Executivo, né, Magno? Eu acredito que tanto o Rafael quanto o Rodrigo estão pensando a mesma coisa que eu, que não dá para fazer uma ação como essa no município sem que haja os dois poderes trabalhando em conjunto, e também a sociedade civil organizada. Claro, na realidade, toda a questão que envolve recurso financeiro, essas definições, conforme mesmo o Rafael falou sobre a própria criação do programa, você faz uma indicação, na realidade, ao Executivo, mas mais do que isso, eu acredito que é um momento oportuno da cobrança, mas também da união. Então, a gente, da união no sentido de espírito público,
de você chegar, de você conversar com o executivo, de você ir ao governo do estado, você buscar na sociedade civil. Quando você, por exemplo, tem um fundo, dentro da criação da lei, você tem a possibilidade das doações. Então, a própria questão da vacinação, que está sendo discutido no país todo, a vacinação, as empresas podem ajudar na vacinação hoje e doar ao SUS. A questão do Fundo Soberano, se há um entendimento da necessidade do investimento público, criando essa lei do Fundo Soberano, você pode ter empresas e pessoas, instituições, até internacionais, pela visibilidade de Búzios, que queiram aportar recursos para que a cidade sobreviva. Então, assim, são situações que a gente precisa dialogar para encontrar caminhos. Cada cidade tem sua realidade, não dá para a gente fazer uma política igual em toda a cidade, mas dá sim para a gente pegar como exemplo cidades que deram certo. Maricá, em 2020, foi a cidade do estado do Rio de Janeiro inteiro que gerou mais emprego. Tanto percentualmente, das cidades acima de 100 mil habitantes, foi a cidade que conseguiu gerar mais, aumentar o seu estoque de emprego formal em 5,5%. Tanto, nos números exatos, é a cidade que mais gerou emprego em todos os 92 municípios. Foi mais de 1.000 empregos. Enquanto, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro caiu menos 3,3%. A cidade de Búzios passou de 2 dígitos. Então, assim, é uma realidade que a gente precisa conhecer exatamente para ter como exemplo. E o município de Maricá, o prefeito Fabiano Horta e todo o conjunto do governo de Maricá, ele tem isso como meta. A gente acredita que a gente pode se tornar uma nova forma de se gerir uma cidade no estado do Rio de Janeiro, e a gente está à disposição, tanto da sociedade civil quanto da classe política, para que a gente possa apresentar tudo que vem sendo feito aqui na nossa cidade. Só lembrando a quem está assistindo a gente que esse é o começo de uma discussão. A gente está aqui, o Magno está vindo aqui trazer a colaboração do que deu certo em Maricá, até cita cidades que também estão buscando esse desenvolvimento, como Niterói e Paraty, mas tudo isso aqui é o começo de uma discussão, tanto o Rafael representando o Legislativo aqui, trazendo o início de uma discussão, porque isso poderia ser uma moeda social, que é um auxílio emergencial, e tanto o Rodrigo, como representante da SEB, trazendo a discussão do Fundo Soberano, buscando uma alternativa para que a cidade possa ofertar ao comércio, às empresas locais, uma segurança financeira para a manutenção dos negócios e também a manutenção de empregos. Acho que ficou claro para todo mundo que essa transferência de renda, esse dinheiro que é transferido para a população carente, ele só pode ser utilizado dentro do próprio município, né? Acho que justamente dessa forma se colabora também com que se chama de microeconomia. Rodrigo e Rafael, vocês querem tocar em algum ponto específico da discussão dentro da área de cada um de vocês? Se o Rafael me permite, uma rápida intervenção. Bom, primeiro agradecer aí o Magno pela explanação excelente. A gente já tinha estudado um pouco aí sobre a lei de aprovação do Fundo Soberano em Maricá em dezembro de 2017, depois em 2019, que teve essa adequação, né? Inclusive, se eu não me engano, os royalties passaram, que poderia ser de 1% a 5%, passou de 1% a 15%, né? Dos royalties do petróleo que poderiam ser destinados para o Fundo Soberano. E é lógico, né, Vitor, que assim, a cidade de Búzios ela tem as suas particularidades, né? A gente não pode simplesmente fazer um copiar, colar em Búzios, porque não é assim que as coisas funcionam, né? E para isso que está a Câmara de Vereadores, a sociedade civil, justamente para a gente discutir e tentar, de alguma forma, adequar e adaptar à realidade de Búzios, né, que é uma realidade bastante diferente do próprio comércio da cidade, né, que ele vive de uma certa forma, não todo o comércio da cidade, mas um percentual significativo vive do turismo, outra parte do comércio não, vive da população local da cidade. Mas o que eu queria destacar aqui, Magno, que eu acho que foi uma das coisas que a gente nunca... que o comerciante, em geral, né, descobriu, né, isso não é um problema de Búzios, nem de Maricá, é um problema do Brasil, né, a questão dos juros. Né. Pela primeira vez, a gente conseguiu crédito a um juros razoável, né, um juros decente. É o caso do Pronamp, né, que foram aí 4% ao ano,
carência de 8 meses para começar a pagar, e você vê com uma fórmula tão relativamente simples, né? Muitas pessoas que conseguiram pegar esse crédito, inclusive fizeram expansões ou criaram novos postos de trabalho, criaram novas vagas de emprego, e a gente está falando aqui de um fomento relativamente simples, a gente não está falando de esmola, né? Não é um dinheiro, é justamente um dinheiro a uns juros que a gente considera justo, né? Porque os juros que existem no Brasil hoje são juros completamente absurdos, completamente impensáveis em países desenvolvidos como a Europa, Estados Unidos ou a Oceania, né? Então, eu acho muito interessante a gente colocar em pauta, porque o que a maioria dos comerciantes, empresários da cidade precisam é simplesmente de um empurrãozinho, né? Uma ajuda simples como crédito, barato, com carência, justamente para você conseguir começar a empreender. Muitas pessoas que hoje estão na informalidade poderiam passar a estar informais, né? A empreender. E eu acho muito interessante, Magno, essa equação que vocês conseguiram aí em Maricá, através da AGRIO, né? Você citou bem aí o programa Fomenta Municípios, sem sombra de dúvida, uma inspiração, e eu espero que isso se replique em muitos municípios do Brasil, porque é justamente o que nós demandamos, né? É o mínimo, né, para a gente conseguir aí manter. É lógico que agora a gente está falando de um momento de crise, né? Cabe ressaltar aí que essa questão do Fundo Soberano ele foi criado no momento em que não existia pandemia, né, e vocês acabaram se aproveitando de uma política pública que foi criada há mais tempo, né? Então, eu acho que, inclusive, isso pode ficar como legado para a cidade, essa criação desse fundo, não só pela questão aí de crédito, né, para os comerciantes, mas como, por exemplo, essa ajuda aí de custo, como o caso da moeda local, que é muito interessante, porque você acaba girando o dinheiro internamente na cidade, né? Então, obrigado aí novamente aí por essa explanação. Eu espero que essa bola agora está no pé do Rafael e dos nossos vereadores, para eles colocarem em pauta aí e abrirem essa discussão, né, para a sociedade civil em geral, né, não ficar só entre associação comercial e Câmara de Vereadores. Só quero registrar aqui antes a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano, lá, Felipe Araújo, de Saquarema, onde ele coloca para a gente aqui nos comentários que Saquarema, nessa linha, também oferece ao servidor um cartão alimentação que só pode ser usado nos estabelecimentos locais credenciados, dinheiro não sendo exteriorizado. Ele comenta aqui sobre Saquarema também estar no mesmo entendimento da utilização de uma transferência de renda que faça com que gere a microeconomia, né? Que o dinheiro possa ficar dentro do município de Saquarema. Então, são aí essas discussões que partiu para o Maricá, mas já está se estendendo pelo interior do Rio de Janeiro, pela essa baixada litorânea, inclusive, e que parece ser o presente, né? Nem vou nem chamar de futuro. Essa compreensão aí dessa economia mais consciente e pensando de forma que ela possa realmente não ir embora, né? Deixar legado no município. Só para registrar a presença dele, lembrando que ele também é alguém que está sempre presente aqui nas lives, comentando, e está até convidado para participar de uma próxima aqui com a gente, porque ele também tem essa preocupação de pensar regionalmente, que é a preocupação da prensa, né? De pensar a nossa região como uma grande metrópole, né? Temos esse comportamento metropolitano entre esses municípios e não dá para ficar vivendo isolado, né, Rafael? Agora eu acho que a bola foi jogada no seu pé pelo Rodrigo aí. O que você vai fazer agora aí com o legislativo aí dentro do município aí, em relação a esse problemaço para resolver, mas que tem solução, né? Ô, Vitor, tem sim. Primeiro eu quero parabenizar o Prensa por estar levantando essa discussão, parabenizar o Magno pelo trabalho. Em Maricá, nós temos, na verdade, muito se falou em Maricá ano passado, ainda tem se falado, né, Rodrigo? Por conta de tudo aquilo que a gente viu, foi noticiado na imprensa no Brasil todo, em especial no nosso estado, e essa é uma realidade. Falando da proposta que nós aprovamos na última terça-feira, ela tem justamente esse cunho. A gente não trata como uma moeda local, mas eu enviei a proposta para a imprensa, vocês devem ter visto, a gente estabelece critérios para que ela possa ser usada no comércio
local, devidamente credenciado, né, pelo governo municipal. Então, vai nesse mesmo entendimento. O nosso entendimento é que os nossos recursos eles precisam circular na cidade, a gente precisa fomentar a nossa economia. Nós temos aí Cabo Frio, a nossa cidade mãe, né, da onde a gente veio, e tem um comércio muito maior e gera muitas possibilidades comerciais, mas a verdade é que a gente precisa cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso comerciante e fazer esse dinheiro circular aqui na cidade. Falando do Fundo Soberano, é importante eu vou falar aqui, nós desde fevereiro, a gente tem discutido algumas pautas lá na Câmara, nós temos discutido algumas pautas, como TPA, como a questão do auxílio, como a questão do Fundo Soberano, e nós temos falado, e eu tenho batido nessa tecla junto com os outros vereadores, que nós precisamos levantar as pautas e resolver elas. Não dá, a gente está discutindo muito algumas coisas durante muito tempo e não se resolve nada. A gente fala de TPA, taxa de proteção ambiental está aí, não funciona. Discutiu a lei e não sai nada. Se falou de fundo soberano, até agora não teve nada. E é importante entender e trazer esse conhecimento para a população também, para que a sociedade civil possa colaborar nessa discussão, entender que os royalties estão aí, é um recurso escasso e, na verdade, se entende muitas vezes que ele traz uma maldição dos recursos naturais, porque as cidades que recebem essa abundância de recurso natural, simplesmente, na maioria das vezes, geram um subdesenvolvimento, porque elas ficam refém desse recurso e esquecem de tratar os seus recursos próprios, esquecem de economizar a questão dos royalties, trazendo estagnação econômica, problemas de governança. Isso aí é uma realidade. Essa vantagem de se ter o royalties, muitas vezes ela é desperdiçada. E a gente vê isso hoje na prática no município de Cabo Frio. O município de Cabo Frio hoje está tendo uma dificuldade muito grande, porque no passado esse recurso ele não foi tratado com o cuidado que Maricá hoje tem. Né? Hoje, o déficit econômico de Cabo Frio é uma coisa monstruosa. E Búzios é uma cidade pequena, é uma cidade, graças a Deus, a nossa realidade econômica é uma realidade boa. Mas a gente precisa hoje, volto a falar, a gente precisa de planejamento, precisa hoje colocar em prática, ou planejar, digamos, e a gente sabe da dificuldade de colocar em prática um fundo soberano hoje, em meio à pandemia, no ano que nós estamos tendo, mas por que não se discutir isso para o próximo ano, sabe? Os nossos recursos, o royalties a gente não vai continuar recebendo da forma que a gente recebe. Hoje a gente tem uma vantagem por conta do dólar, por conta da questão econômica, ajuda um pouco, mas a gente precisa tratar a nossa economia local, gerar recurso, sabe, regularizar os problemas que a gente tem hoje na cidade, de muita informalidade, fazer a cidade, de fato, ela não ser uma cidade apenas rica, como muito nós já falamos, mas uma cidade próspera. E economizar, trazer à tona essa questão do fundo e fazer com que isso realmente seja uma realidade nos próximos anos na cidade. Eu tenho um compromisso de estar sempre nessa discussão. Eu acho que a gente precisa, tenho certeza que a gente precisa fomentar. Ô, Vitor, eu tenho falado, você falou que a bola está comigo, e assim, eu assumo essa bronca, não tem problema nenhum, sabe? É algo que eu defendo, já tive a oportunidade de conversar com o Rodrigo, é algo que eu defendo, a gente precisa tratar isso com responsabilidade. Nossa cidade tem um potencial incrível. O momento que a gente vai para a royalty e por água abaixo, com contratos duvidosos, a gente precisa realmente colocar o nosso recurso em benefício da população, em benefício da saúde, em benefício da educação, em benefício da infraestrutura que nós precisamos para a nossa cidade. Estamos falando de uma cidade turística que precisa de infraestrutura, uma cidade que foi abençoada com os recursos naturais, mas que precisa cuidar, sabe? A gente precisa cuidar da nossa cidade e o royalties ele tem que ser feito para isso, olhando, é claro, médio, longo prazo. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, acho que a palavra é responsabilidade. Eu estou nessa discussão. A hora que vocês do Prensa quiserem me chamar para essa discussão, estarei presente, se assim eu puder. E, com certeza, vou ser uma voz na Câmara fomentando essa ideia.
justamente esse ponto final, né, Rafael? É assim, você é uma voz na Câmara, e a gente está grato pela tua indicação e pela tua disponibilidade, mas, assim, fazer um apelo para que o colegiado se toque e se envolva com a discussão, porque só assim a gente vai poder tornar real aqui esse início de discussão. Nós temos um comentário, só para poder finalizar com o Magno agora, da Mônica Casarim, jornalista e ativista ambiental bem conhecida aqui no município de Búzios. Ela fala que desde abril de 2020, a Rede Solidária Búzios, que é um coletivo, uma rede da qual ela faz parte aqui no município, pede uma renda básica para o cidadão buziano atingido pela pandemia. A discussão sobre a renda básica, ela só não foi ainda, talvez, compactada, talvez colocada de forma orgânica aqui na discussão no município, mas ela já está já vem sendo discutida, assim, nesse momento da pandemia, e principalmente moeda social, muito também com a colaboração do que já estava acontecendo em Maricá. A gente largamente fez vários debates ao longo do ano passado, tanto com o Magno quanto com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, que é o Igor Sardinha. E há vários pontos da cidade, vários grupos e coletivos discutindo essa questão. Agora é preciso que isso vire um palco só onde toda a sociedade buziana possa discutir esse tema. A SEB escolheu a Câmara de Vereadores como sendo o local ideal para começar essa discussão, né? Tanto que oficializou aí a Câmara, todos os vereadores, com essa questão do Fundo Soberano, entendendo a Câmara como casa do povo e local adequado para a discussão iniciar. Mas eu vou passar para o Magno agora para finalizar, para que a gente possa aqui, fechar certinho a nossa live, que termine em 1 hora. Eu quero agradecer primeiro a você, Vitor, falar com a Mônica que a gente está aqui à disposição, caso precise de alguma coisa. A renda básica hoje já é uma realidade no município desde 2015. A gente já vem trabalhando exatamente essa política de renda básica, com apoio do senador Suplicy, e com também um dos grandes, o grande propulsor, o grande autor do projeto de lei de renda básica no país. Então, assim, e toda a equipe do ex-senador Eduardo Suplicy, que faz esse trabalho maravilhoso. A gente está aqui em Maricá fazendo e trabalhando, e estamos à disposição de, a qualquer tempo, debater com vocês essa política. Na realidade, exatamente desde abril de 2020, a gente ampliou o recurso de renda básica que é ofertado, mas exatamente, e só para complementar, exatamente porque a gente já tinha política. Então, assim, quando você tem uma política permanente de distribuição de renda, a facilidade que você tem na identificação de quem precisa é muito mais rápido. E aí você consegue injetar imediatamente na economia um recurso que faz diferença para a pessoa que passa fome, mas também para o comerciante. Por exemplo, a gente tinha uma rede com 2.800 estabelecimentos recebendo em Mumbuca. Hoje, depois de 12 meses de ampliação do programa e o programa emergencial, são mais de 9.000 estabelecimentos. Isso significa que esse recurso está ficando, a gente está gerando um novo comércio, e o comércio está abraçando a política. Então, assim, é fundamental que a renda básica seja o primordial, porque a gente já teve a experiência com o Bolsa Família, com as ações que tivemos no governo Lula. Foi a grande virada da economia naquele período do PT no governo, e que, infelizmente, hoje a gente retorna exatamente a 2004, que é com o número de pessoas passando fome, exatamente por a gente não ampliar essa política de distribuição de renda e não fazê-la de forma verdadeira. Portanto, investir na cidade, investir no Estado, investir no país, não é gasto, é investimento. Investir no município não é gasto, é investimento. E eu quero deixar um abraço a todos. Obrigado, Rafael, pela oportunidade, Rodrigo, Vitor, estamos sempre às ordens. O Leandro, a gente já está, eu e o Vitor já estamos conversando para a gente fazer uma discussão sobre renda básica com o presidente da Associação de Renda Básica do país, que aí a gente pode ampliar ainda mais essas discussões. Boa noite a todos, obrigado a todos que estão acompanhando a gente pela internet. Então, vamos finalizar essa live falando sobre justamente a frase que o Magno deixa aqui. É um investimento, não é um gasto, né? Muitas vezes nós vamos tentar aqui sensibilizar, no nosso caso, diretamente aqui da live de hoje, o Executivo Municipal, mas isso serve para ter gente de outros municípios assistindo a gente, como sempre, também é para outros municípios que não é um gasto, é a utilização do dinheiro público onde ele deve estar de alguma forma, porque a gente está fazendo um investimento no município a longo prazo.
para que esse município sobreviva a outras intempéries que virão, que não vai ser só essa pandemia que vai acontecer. Outros problemas já passamos e vamos continuar passando, a gente vai de crise em crise no país e também nos municípios da região, então é um investimento. Alguém comentou aqui nesse momento que o comércio pede socorro, então só para deixar claro aqui como está o nível de desespero, aqui foi a Solange, em relação aí ao comércio de Búzios, a situação, por isso que o Rodrigo está aqui representando, e deixar claro que a prensa está à disposição para essa discussão regionalizada. Eu acredito que é também uma saída dos problemas socioeconômicos de cada um dos municípios que compõem essa região aqui tão grande aqui. Então, gente, a gente está agradecendo, esse é o retorno das lives, nós paramos em novembro, retomamos agora no início de abril, como foi prometido, né, e a gente vai dar continuidade, claro que estudando os formatos adequados para esse novo momento. Naquele período lá a gente estava diariamente, às vezes 2 vezes no mesmo dia, falando, mas estamos aqui novamente recomeçando e pedindo a você que esteja com a gente seguindo todos os canais da prensa, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. A gente está em todas essas plataformas informando e ajudando, e procurando colaborar com a comunidade. E também o nosso site de notícias com informação de Búzios e toda a região. E, claro, você pode colaborar com a manutenção desse projeto, que é um projeto que, assim como os comerciantes e como os autônomos também, está sofrendo as consequências desse momento tão difícil da economia, mas ainda assim estamos aqui mantendo essa máquina de fazer notícia e informação, que também gera custos. Então, um abraço, Rafael, Magno, Rodrigo, obrigado pela participação, você que ficou até agora aqui com a gente, e até a próxima participação nas lives da prensa, agora com esse nome que é Sociedade em Pauta. Um abraço. Abraço, Vitor. Abraço, Magno. Rodrigo.